nós falarmos sobre o que tem à frente do trigo, o que nós vamos enxergar de agora até o final do ano. A estrutura da minha apresentação é como está o cenário mundial, o que influencia o trigo, clima, câmbio, o milho, política e a situação do Mercosul, e finalizando concluindo com as tendências. Bom, primeiramente, nós vemos nesse gráfico, é um gráfico da Westwheat, que a produção do trigo no mundo ela aumenta, mas o consumo ele aumenta em proporção maior. Principalmente observamos aqui que de 2019 a 2020 houve um incremento praticamente de 10% no comércio mundial. E 2021 ele está se mantendo, inclusive aumentou. Tem 3 milhões de toneladas, que dá em torno de 2%, mais ou menos. Então veja que em 2 anos o comércio mundial subiu em 12%. Bom, visto isto, vamos ver assim, de onde é que vem esse trigo? Quais são os produtores, que regiões do mundo os produzem? No próximo slide, nós vemos que os maiores produtores do mundo estão localizados no hemisfério norte. Aliás, 90% do trigo do mundo está localizado no hemisfério norte. Então, são colheitas de inverno, são colheitas que a safra é na metade do ano, em muitas regiões são colheitas principais, não há outro cultivo. E o maior produtor do mundo, como região, comunidade europeia, seguido pela China, Índia, a Rússia, os Estados Unidos caindo muito, um país que chegou a produzir 65 milhões, está vindo para 50 e deve diminuir mais ainda. E o Canadá se mantendo estável em torno de 35. Esse ano, a Austrália ela realmente sai de uma produção de 23, contra um clima excelente, uma hora plantada, e vai a 30. Muito desse trigo plantado no mundo ele tem a ver com subsídios. A Europa tem subsídio, a Europa dá um subsídio em torno de 30%. Os Estados Unidos têm também subsídios, seja por preços, seja por zonas. Canadá, alguma espécie de subsídio tem. A China, para ter uma ideia, o preço mínimo é $310 a tonelada. Então, explica por que esses países são produtores. A própria União Soviética, ela também tem algum tipo de subsídio que mantém essa produção. Visto quem são os maiores produtores, onde é que estão os exportadores? Os exportadores, na sua maioria, como produz mais no hemisfério norte, também exporta mais os maiores exportadores também são no hemisfério norte. Eu procurei traçar uma linha do Equador vermelho aqui, e veja que 72% da exportação mundial é no hemisfério norte. E aí nós vamos a um fator muito interessante. 20% do comércio, de todo esse comércio, é realizado pela Rússia. Então hoje, ela que dá o tom do mercado. Ou seja, era antigamente Estados Unidos, porque ele é favorecido por ter 2 portos, carrega Pacífico e Atlântico. Canadá também, mas o Canadá tem uma restrição em função do inverno, tem meses do ano que ele não consegue carregar pelo Atlântico. Então, essa questão e da logística também, porque o Canadá, porque a Rússia é próximo a uma grande região consumidora do mundo, que é o norte da África. É uma região que está mudando. O trader do trigo nos últimos anos está sofrendo uma mudança. A região que mais importava, que era o norte da África, está se mudando hoje para a Ásia. E nesse quadro aqui, que são os maiores importadores, veja que hoje 24% do trader mundial está na Ásia. E a África em torno de 13%, ou seja, a África estabilizou, e norte de África, e com crescimento econômico e novos hábitos de consumo, você tem um crescimento da Ásia. Esse ano, a China, ela desponta, ela importava normalmente 2 milhões de toneladas, ela desponta para 9. Isso tem a ver com a pandemia, muito em função de que os estoques, por ela ser o maior produtor, ter um preço mínimo muito elevado, mas todos os estoques são oficiais. E o que o mercado está percebendo? Que os estoques oficiais não são os estoques físicos. Então, cria uma demanda por milho, por soja, mas principalmente por trigo, do qual ela não participava no mercado. E já se entende que isso aí seja uma tendência a seguir nos próximos anos. Outro importador importante
é a Indonésia com 10,8%, Japão com 5,6%, Coreia com 4%, depois da Malásia tem a Indonésia com 7%, Paquistão também, que é um produtor, esse ano teve problemas, está importando quase 7%. Como país, o maior importador é o Egito, deve importar 13%, mas a Comunidade Europeia, a Turquia com 8%, e a Turquia é um fato interessante, ela importa, o maior fornecedor dela é o Black Sea, Ucrânia e União Soviética, mas ela também é um grande exportador de farinha, atendendo os países na volta, Irã, Afeganistão. Então, os moinhos da Turquia, eles têm um subsídio do governo que permite eles serem importadores, e a Turquia hoje, depois da Europa, deve ser o maior exportador de farinha do mundo. O Brasil se mantém a posição em torno de 7 milhões, talvez importe um pouco menos, depende da situação econômica, nós vamos ver mais adiante, mas esse seria o cenário do quadro mundial. Visto para isso dos importadores, como é que estão os estoques no mundo? Bom, esse dado eu peguei do USDA, do relatório de 10 de janeiro. No mundo hoje, de uma produção de 765 milhões de toneladas, você tem, com os estoques iniciais 278, dá um total de 1 bilhão e 43, e isso de oferta. E o lado do consumo? Comércio mundial 190 milhões, 189, moagem semente 607, ração 148, e esse ração é que vai vincular o milho ao trigo. E nós vamos ver depois porque esse ano o milho é o melhor amigo do trigo. Visto pelo saldo, que são 288 milhões de toneladas, onde é que está esse estoque? Praticamente mais da metade na China, 159 milhões, os países exportadores com 60 e os importadores com 94. Isso é um ponto importante, por quê? Porque tradicionalmente esse equilíbrio entre importador e exportador é mais ou menos estável. Esse ano, como resultado do Covid, houve um aumento de importação por segurança alimentar em muitos países, que faz que mude um pouco essa distribuição de estoque entre países importadores e exportadores. Vindo para o lado de percentual, se nós considerarmos 288 milhões, o estoque de passagem daria em torno de 28%, 27,61%. Mas se tirar a China, ele vem para 17%. Então, o mundo vai entrar de uma safra para outra com estoques menores do que inicialmente se pensava. Vindo para essa realidade, o que se deve um pouco a isso? Também a questão do clima é um fator importante. Esse é um dado que eu tenho de 11 de janeiro, do indicador de umidade de solo no mundo. Vemos que as principais regiões produtoras da Europa estão com um clima muito seco. Veja, por exemplo, a região do Black Sea, um trigo que foi plantado com déficit hídrico. A região da Europa, a França, que é o maior produtor também, a França produz em torno de 38 milhões de toneladas ano. Vemos que nos Estados Unidos melhorou a condição hídrica, temos uma Índia também com seca. Então nós vamos ter uma situação, à frente de um trigo que foi plantado em condições não muito boas, dependendo muito do degelo, porque esse trigo ele espera chegar a neve, que é novembro, dezembro, ele é plantado em setembro, eventualmente até outubro, e aí espera a neve, e quando chega a março, é o degelo. Esse degelo repõe a umidade do solo, e conforme for esse degelo, a produção pode ser maior ou menor. Nesse momento, se espera, o mercado está em dúvida, tem que esperar isso em março, para ver quanto é o volume, como é que ele se comporta, para ver uma tendência de termos aí os preços se comportarem à frente. Lembrando que são trigos que vão ser entrados no mercado, sendo colhidos a partir de junho, julho e agosto. Bom, não podemos considerar também no mundo essa questão, os países, para manter o consumo e para manter a população com condições de se abastecer, tiveram que criar condições dos cidadãos ter renda para poder se manter. Então isso criou enormes déficits nos países. Pegando aqui o exemplo dos Estados Unidos,
ele tem um déficit de 15% comparado ao produto interno bruto. Se observarmos desde 83, é o maior déficit que se criou nos Estados Unidos. Nós nunca na história econômica americana tivemos um déficit tão grande nos últimos 30 anos. Vindo para o lado direito, que são as medidas de apoio que os governos tomaram, medidas fiscais, com percentual do produto interno bruto, vimos que os países que mais aportaram foram Itália e Alemanha. De que maneira? Dando empréstimos, comprando títulos de dívida hipotecária, dando garantias para empresas. Então, realmente, nunca no mundo nós tivemos a produção dos países com tanto apoio como se viu agora. Um exemplo, os Estados Unidos deu em torno de 12% do seu produto interno bruto, o Brasil deu abaixo de 5%, mas se colocar os dois, está em torno de 10%, que os dois que eu digo o que ele deu de dinheiro em moeda, são R$600 no caso, e o que ele deu de apoio, de avais, de financiamentos para que a economia não parasse. Então, só para ter uma ideia, em valor de dinheiro, medindo isso aqui tudo, são 9 trilhões de dólares de apoio global para apoiar essa questão da luta contra o Covid. Em termos mais práticos, está aqui, nunca na história americana se imprimiu tanto dinheiro. Veja que de 1980 até 2010, houve uma impressão em torno de 2 trilhões de dólares impressos de moeda na economia americana. Até 2020, se foi o dobro, foi 4. Mas durante 2020, de 4 foi para 7, ou seja, mais de 50% de emissão de moeda. Quer dizer, tudo aquilo que se viu se transforma ou seja, emissão de moeda, aumento da inflação, gasto público maior à frente. Fazendo uma comparação no Brasil, em 15 de 1 de 2020 havia em circulação de moeda no Brasil 263 bilhões de reais. Um ano depois, 15 de 1 de 21, houve a 368, um aumento de 40%. Por que eu coloquei isso? Porque certamente está gerando inflação. Certamente, muito desses preços que se viu agora, aumento de trigo, milho e soja, aumento de outras commodities, foi uma proteção dos fundos contra essa inflação que vamos tirar à frente, devido à impressão de moeda e apoios fiscais que os governos deram à economia para o mundo não parar. Então, outro exemplo esse é um gráfico do índice do comércio mundial. Ele cai violentamente em 2020, no primeira metade de 2020, depois ele volta a subir, por quê? Resultado desses apoios que os governos deram. Mas veja que esse apoio ele não é retilíneo, ele entra, cai, ou seja, ele é crescente, mas ainda depende de apoio dos governos. Então, a economia mundial ela deve se recuperar dentro de um ano, e quando dentro disso aí vai deixar um resultado de uma inflação à frente em todos os países, e com isso, muito provavelmente, dentro de 1, 2 anos, com outras taxas de juros. O que quer dizer isso? No Brasil, nós tivemos um fluxo de cambial negativo, que levou a um dólar maior. Nós temos uma situação política que também ajuda o dólar a não ter ele não atrai investidor estrangeiro. O dinheiro que tem entrado é um dinheiro que entra e sai rápido, ele faz uma posição em bolsa, faz uma margem e vai embora. Então não tem tido um dinheiro de mais longo prazo. Mesmo que o Brasil tenha uma grande reserva cambial, mesmo que nossas exportações sejam demandadas, minério de ferro, soja, milho, são commodities agrícolas ou commodities na maioria, mesmo assim o câmbio, não vejo ele vindo sendo muito baixista, mas mesmo que ele caia, o que acontece? Vamos seguir tendo volatilidade. Poderá vir abaixo de 5, ninguém sabe,
mas a volatilidade vai seguir. Então, por quê? Porque o Brasil fechava de câmbio por dia em torno de 2 bilhões de dólares, está fechando hoje muito abaixo disso. E fechando abaixo disso, diminui o número de players, ou seja, de bancos que participam do mercado cambial, levando à volatilidade. Isso, então, tentando explicar aos senhores o cenário econômico que leva, que ajuda a sustentar o preço do trigo nos últimos que temos visto aí. Também a soja, ela é importante porque nós estamos vendo uma situação negativa. Nós temos em que a demanda hoje é maior que a oferta. Nós temos uma produção abaixo da oferta. Nos 2 últimos anos, o mundo demandou mais soja que produziu. Não só a China, mas o mundo inteiro. Temos uma produção de milho que é praticamente igual à demanda, e aí nós temos um fator que desequilibra tudo. Se calculava que a China ia importar 11 milhões, primeiro era 6, depois 11, e hoje já se fala uma importação chinesa acima de 20 milhões de toneladas. Então, são fatores que ajudam a sustentar o trigo, e nesse momento o milho é melhor amigo do trigo, e a soja é o melhor amigo do milho. Então, são fatores que certamente vamos ver isso durante o primeiro semestre do ano. Outra situação, veja que os mercados, havia sempre uma similaridade, uma correlação entre o preço do milho e o petróleo WTI. Esse petróleo é o petróleo que as bolsas trabalham, então é a referência das bolsas, né? Então, veja que de 2020 houve o petróleo, ele caiu, subiu, mas o trigo subiu muito mais. Então, isso que o trigo é muito pouco usado para bioenergia. Então, essa mistura de inflação, pela expectativa de inflação, pela maior variação de moeda, um milho que a demanda está praticamente igual ao consumo e uma soja igual, explicam os preços que os senhores têm observado no trigo ultimamente. Bom, isso vai continuar? Vamos ver à frente. Só para uma referência, são preços aqui de janeiro, do dia 18 de janeiro. São trigos todos na faixa de $290, uma mudança anual de 27% a 33% em média, de um ano para o outro. E os preços muito próximos um do outro, coisa que dificilmente se vê isso. Sempre há uma diferença um pouco maior entre uma originação e outra. O que significa isso? A demanda está constante. Bom, aqui, já olhando mais à frente, esse aqui é uma posição dos fundos na Bolsa de Minneapolis, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos negocia trigo, tem o trigo soft, que é Chicago, tem o trigo hard, que é Kansas, e tem o trigo de primavera, que é um trigo produzido no norte dos Estados Unidos, é um trigo que normalmente ele tem alto glúten e uma proteína elevada, ele atende os mercados da Ásia. Então, mas a questão desse gráfico é a tendência à frente. Em preto é esse ano de 2021, veja que desde agosto ele tá com uma tendência de alta, essa alta inclinação do gráfico nunca antes, ou seja, ela é muito forte, se sustentando até quando? Ela está hoje copiando o modelo de 16 e 17, ou seja, até o mês de março ela tende a ficar num patamar elevado. A partir daí, conforme vier o degelo, como eu expliquei para os senhores no hemisfério norte, o trigo pode se acalmar um pouco, ter uma tendência mais, digamos assim, de preços menores. Mas quanto seria essa eventual baixa, essa expectativa de baixa? Porque ela vai ser pressionado de acordo com o degelo, pode ser uma colheita maior que se esperava, isso é um fator realmente que joga a cotação um pouco mais para baixo dos preços praticados de hoje. Então, vindo nessa correlação aqui e vendo o que está acontecendo no mercado mundial, houve um aumento de área na Europa, nunca se plantou, praticamente está se plantando tanto trigo quanto em 16 e 17, houve um aumento, os preços maiores fazem plantar mais. Há uma previsão da Europa voltar, ela tem uma colheita pequena esse ano de 120, voltando para 147, que é o mesmo número de 2 anos atrás.
Então, o mercado lá fora já começa a sentir um pouco o peso disso. Em 20 de janeiro, a Jordânia comprou 120 mil toneladas a um preço de 2,7740 custo de frete, que vai representar um preço FOB aí em torno de 200 e... vai representar um preço FOB aí em torno de 260 dólares, talvez um pouco menos. Bem abaixo dos perto de 300 que a gente está vendo hoje. Então, acredito eu que também foi negociado um trigo russo, também nesse período, em torno de 245 dólares FOB, isso para agosto. Então, teoricamente, teríamos um mercado com potencial aí, no mercado mundial, em torno de 40 dólares 50 aos preços que nós temos visto hoje. Mas é muito cedo para dizer isso, mas demonstra uma tendência. Há vários fatores à frente, mas a tendência seria essa. Vindo para o Mercosul, projetando o que vamos vir à frente, a Argentina ela deve plantar uma área menor, ela tem vários problemas. Tem uma slide seguinte, eu coloco isso de maneira mais detalhada. Tem uma gestão do governo errônea em cima do mercado de grãos. O Brasil planta muito mais, eu acho que o Brasil vai plantar para 8 milhões. O Uruguai, nós vamos ter mais trigo no Mercosul, considerando uma condição melhor de clima. Bom, com isso, a Argentina vai ter um saldo exportável igual a esse ano, em torno de 11,5, o consumo não se mede lá. O Brasil ele vai ter um consumo de importação menor, o Uruguai vai ter um saldo de 50 para exportar e o Paraguai a mesma coisa. Então, mais oferta, o mercado também se acomoda dentro disso aí, deverá se acomodar dentro disso aí. Olhando mais de perto, e vou trabalhar um pouco mais a situação da Argentina e depois a do Brasil, o que está acontecendo com a Argentina? A Argentina ela teve uma área menor esse ano, 1,5% que o ano passado, teve um rendimento médio menor também, de 2.800 quilos por hectare, leva uma produção total de 17 milhões, que é uma produção decresce dos últimos anos, e o que nós estamos vendo à frente? A Argentina deve plantar menos, ela deve plantar uma área em torno de 6 milhões, talvez. Por que isso? Primeiro que o produtor lá, ele é taxado duas vezes. Primeiro pelo imposto de exportação, que é 12%, agora o governo fala em 15%. E segundo pelo um câmbio real. O câmbio paralelo lá é o dobro do câmbio oficial. E do câmbio oficial, tem que descontar ainda 12%, que é o imposto de exportação. O governo faz isso para manter os preços internos em baixa. Ele tabelou o preço da farinha lá, só que ele esqueceu de que o mercado é que manda. Então, a Argentina está na beira de um desabastecimento de farinha, porque o preço tabelado não é o preço do mercado. E o produtor, com isso, ele administra o mercado, ele tem um custo de produção bem menor que nós, ele não tem um imobilizado como nós aqui, porque ele contrata tudo, ele contrata o plantio, ele contrata a colheita, ele não precisa secar o trigo, porque tem ventos, o trigo é colhido seco, então ele coloca em filho bolsa, ele tem facilidades na operação que nós não temos aqui. Com isso ele consegue administrar o mercado, vendendo o que ele precisa, a segurança dele é o grão, então ele administra até o momento bem isso aí. Mas a tendência na Argentina nós vermos uma produção menor. E isso, de alguma maneira, nos ajuda aqui. Por quê? E aqui eu fiz uma tentativa de produção da safra 21 comparado com a Conab, no último levantamento dela, da safra de 20. A Bahia, veja bem, isso são números, é uma tentativa, não são números absolutos, mas sim indicam uma tendência. Esse é o ponto que eu quero passar aos senhores. O senhor pode dizer, mas lá vai plantar mais, uma região tal, ok, concordo, mas nesse momento eu tracei isso aqui em função para ver a tendência que temos à frente. Então, as regiões todas vão plantar mais, vamos ter uma produção maior à frente,
salientando com os dois maiores produtores, que é Paraná e Rio Grande do Sul. O Paraná eu acho que planta a mesma área do ano passado, só que colhe mais porque as condições são melhores, porque no Paraná, nesse momento, o produtor está numa grande dúvida, planto mais milho ou planto trigo? Nesse momento, até final de semana passada, o milho era mais atrativo que o trigo. Então, principalmente no norte do Paraná, acredito que o milho deva ganhar área sobre o trigo. Então, eu coloquei a mesma área com uma produção não considerando os fatores climáticos, uma condição de fator climático normal. Porque é um ano em que provavelmente não deveremos ter nenhum efeito Leoninha, Laninha, então deverá ser um período normal. Em sendo um período normal, dá uma produção mais dentro de uma realidade. Em sendo assim, o Rio Grande do Sul aumenta muito a produção, ele deve plantar 1,1 milhão e deve vir para em torno de 3,5 milhões de toneladas, que vai colocar a exportação. O Rio Grande do Sul tem condições de exportar 400 mil toneladas mês durante novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então o Rio Grande do Sul poderia exportar 1,6 milhões, ficando 1,9 milhões aqui para dentro. 200 mil de semente, então seria 1,7 milhões a oferta mais ou menos. O que daria para abastecer os moinhos gaúchos e também uma condição de oferta maior que os desse ano que passou. Bom, terminando a apresentação, o que se conclui? Que nós temos um mercado mundial sustentado até o primeiro semestre. Há tendências de preços menores a partir de agosto de 21, mas veja bem, são preços menores, mas não acredito que sejam preços tão menores quanto de agosto de 20, por exemplo. Acho que a referência, a linha é um pouco maior. Não são os preços que tem hoje, mas são preços maiores daqueles que estávamos há um ano atrás. A referência, um trigo russo foi negociado a $245 para agosto. Os fretes marítimos, isso é importante, eu coloquei isso para os senhores entenderem um pouco a dinâmica de exportação aqui. Nós competimos com o trigo do Mar Negro. Então, o trigo gaúcho vira ração na Ásia, esse é o mercado, na maioria dele. Então, um frete a Rio Grande, Ásia, é $37 em navios Panamax, e do Mar Negro para a Ásia em torno de 36. Então, são fretes próximos que também limitam também o preço que o exportador pode pagar. Porque a conta que ele faz é o seguinte, o trigo na região A mais o frete para chegar na região B é o preço do mercado. Então sempre vai ter uma competição e o fator logístico vai ser o fator determinante. Muitos países esse ano, por segurança alimentar e por controle da inflação, principalmente os importadores aumentaram a importação por uma questão de segurança alimentar. Veja que os gráficos que eu mostrei ao senhor e o aumento do comércio mundial. Os países exportadores, por outro lado, muitos deles colocaram impostos ou controles de exportação para que o mercado interno ficasse abastecido e o preço não elevasse, porque tem muito a ver com a renda da população. Voltando só a essa questão dos impostos, a Rússia aumentou agora o imposto de exportação de 25 euros por tonelada para 50, isso até julho, e limitou a exportação até um mês, até a entrada da safra, em 17,5 milhões de toneladas. Num país que exporta 39, são praticamente 3 milhões de toneladas mês, a exportação deles também não é muito longa durante o primeiro semestre do ano. E voltando à renda da população, por que a Ásia cresceu muito no consumo de trigo? Porque aumentou de renda, há uma tendência a ter hábitos alimentares ocidentais, então, e todo mundo quer comer um hambúrguer do McDonald's, então leva pão, um exemplo, né? Então, esse faz com que ela se destaque. Por outro lado, algumas regiões do mundo, por exemplo, o Egito, que é um grande importador ainda, é subsidiado, a população gasta mais de 60% da renda em alimentação, o brasileiro deve estar gastando em torno de 20%. Então, esse ponto é um limitador do consumo. E o clima, sim, esse é o fator principal que a gente não controla, mas como coloquei aos senhores, deveremos ter um clima normal à frente que poderíamos pensar uma
uma produção dentro daquilo que eu mostrei no quadro anterior. Agradeço aos senhores. A revista Time é uma revista americana e ela sempre coloca na última edição do ano a personalidade do ano. Esse ano eles consideraram colocar o produtor. Por quê? Porque o produtor foram os heróis que garantiram o abastecimento de comida no mundo durante essa pandemia. Mas como houve uma eleição americana e é uma revista americana, então o personagem do ano foi o Biden, né? Pela disrupção que houve politicamente. Enfim, mas então fica uma homenagem aos senhores que, pelo trabalho dos senhores, foi possível termos alimento e termos um mercado que premiou os senhores com preços. Então, muito obrigado. Meu e-mail está acima. Se tiver alguma dúvida, por favor, com o maior prazer eu respondo-as. Muito obrigado.